Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato poderoso, mais um para vocês. Quero agradecer a vocês que têm enviado o relato de vocês. Esses últimos aqui, incluindo esse, são mais longos e eu sei que vocês gostam. Eu recebo comentários de vocês, eu amo, gente. Cris, eu passo o dia ouvindo os relatos. Quando vejo, já acabou o trabalho. Eu trabalho ouvindo os relatos e eu vou dando risada, ao mesmo tempo vou aprendendo. Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pelo canal aqui que está levando isso adiante. Nós somos unidos e isso faz a força. Por quê? Porque estamos seguindo a vontade e o propósito maior de Deus para nossas vidas. Deus é mais. Vamos lá então ao relato de hoje. Gente, eu tô animada que o curso de terapeutas está chegando próximo e eu já estou aqui na expectativa de conhecer o rostinho de cada um de vocês, daqueles que eu ainda não conheço, tem alguns que eu já conheço. Vamos então ao relato. Ela diz assim: olá, Cris, a paz de Cristo, a paz, linda. Ela fala: venho por meio deste e-mail compartilhar o meu relato. Eu me chamo Ana, ela colocou já o nome fictício. O ser diabólico será chamado de ogro. Vou começar a relatar sobre a minha infância, que é o normal dos relatos a começarem assim. Sim, pessoal, é importante, assim, lógico que um resumo, né? Porque a gente sabe que a maioria das coisas que acabam surgindo na nossa fase adulta começou lá na nossa infância, os traumas, e nós sabemos que a codependência, a dependência emocional vem desde lá também, e isso é que normalmente atrai as pessoas transtornadas, até que a gente passe pelo processo, até que Deus revele e que haja cura e libertação. Então, continuando aqui, ela diz: sou católica praticante e também tenho a presença forte de Deus na minha vida. Quero deixar claro que eu tenho muitas colegas evangélicas que somos respeitosas umas com as outras e acredito que é assim que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Sim, não tem problema, eu falo aqui, né, que tudo é o agir do Espírito Santo, só Ele pode nos convencer de qualquer coisa. Na minha experiência, né, no meu testemunho, eu também fui batizada, eu também fui católica, eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo e Deus me mostrou algo na minha fase adulta que eu fui na palavra e ali testificou. E uma das coisas, eu não estou falando aqui, né, no caso para você mudar a sua fé, nada disso, porque a nossa fé tem que estar no nosso Criador e em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas no meu caso, o que foi que me fez, né, sair do catolicismo e ir, né, no caso, ao que Deus ensina na palavra? A única diferença que eu vejo e a mais forte e marcante é que no catolicismo eles creem, né, em santos e oram aos santos, né? Então isso na palavra não fala que é o correto. Então eu sempre fui buscar a verdade de Deus, que é o que liberta, não o que eu quero que seja ou o que eu aprendi que era. Contanto que eu era católica, eu já estudei também com mormons, porque a minha avó era mormon, tive estudo bíblico com eles umas 3 vezes, né? Aprendi muita coisa porque eles têm conhecimento da palavra, são pessoas boas, mas a verdade de Deus está na palavra e é ela que nos liberta. Então Deus me trouxe através de vida de pessoas que eu tinha próximas de mim, que são evangélicas também. E aí eu fui buscar no profundo no Senhor e ali eu vi que testificava de o que eu sigo hoje, mas como eu falei, Deus é um só e Jesus nosso Senhor e Salvador. Então não se preocupe, viu, linda? É isso, linda. Bom, continuando, senão eu me empolgo aqui e não paro mais. Ela falou aqui, Cadê? Admiro muito o seu trabalho e durmo ouvindo todos os relatos e sinto a presença fortíssima do nosso Senhor em seu trabalho. Linda, obrigada. E ela fala: enfim, vamos começar. Meu relato é grande e já era para ter enviado, mas meu computador estava com defeito. Olha aí. Eu sou de uma família humilde, bem simples. Meus pais não concluíram os estudos. A minha mãe e meu pai são do estado do Ceará, por coincidência.
Bem, a minha mãe veio para Brasília com apenas 4 anos de idade. Ela é irmã de 6 irmãos, a única mulher. A prima da minha avó foi visitá-la e minha avó estava muito doente e não andava por problemas de saúde. E meu avô era alcoólatra, então a minha avó pediu para essa sua prima cuidar da minha mãe. Assim foi feito, ela trouxe a minha mãe para a região administrativa do Distrito Federal, que estava sendo construída na época pelo presidente Juscelino. Minha mãe foi criada por essa senhora que tinha 2 filhas bem mais velhas. Essas filhas maltratavam muito a minha mãe e essas mulheres obrigavam a minha mãe e essa senhora que é mãe delas irem para a cidade administrativa Asa Sul e Asa Norte de Brasília para pedirem esmolas. Que é isso, gente? Elas, Cris, passavam o dia todo batendo em porta pedindo e assim iam embora carregando bolsas e sacolas com mantimentos, roupas, comidas, e quando chegavam em casa as 2 filhas dessa senhora pegavam tudo e dividiam com as suas filhas e marido. Olha que absurdo, Cris. Quando a minha mãe completou 12 anos, começou a ficar mocinha, sentiu vergonha de pedir esmola e falou para aquela senhora que chamava de mãe que não iria mais pedir, pois não tinha direito nem de escolher um vestido, porque suas filhas a agredia e ela era criança para trabalhar na rua e ela já era idosa para aquela família que não trabalhava a esperar por elas. Assim foi feito e elas ficaram enfurecidas e imediatamente colocaram a minha mãe em um colégio interno que era chamado na época. Esse colégio era formado por padres que acolheram minha mãe com grande empatia. E um detalhe, era colégio apenas para meninos, mas esse padre teve um olhar diferenciado para minha mãe e salvou a vida da minha mãe por alguns anos. Minha mãe ajudava na cozinha, estudava lá dentro e as cozinheiras e servidores da escola adotaram a minha mãe e todos tratavam ela com bastante carinho, e por esse lugar abençoado a minha mãe adquiriu a profissão que ela tem hoje. Chefe de cozinha é uma cozinheira de mão cheia. Então, Cris, o tempo passou e as bonitas lá, filhas da senhora que minha mãe foi criada, entraram novamente na história. A senhora ficou doente, estava bem idosa e elas não queriam cuidar da senhora, então lembrou da minha mãe e foram até o colégio alegando que a minha mãe tinha uma dívida com elas, pois sua mãe cuidou dela durante algum tempo. Olha isso. Chantagem emocional. O padre, chefe do colégio, teve que viajar e outro padre que não conhecia muito a história da minha mãe e as 2 fizeram um escândalo. E esse padre recém-chegado teve que autorizar a saída da minha mãe do colégio e todos do internato ficaram emocionados com a partida da minha mãe. Então a minha mãe se encontrou com a senhora com grande emoção e passou a cuidar dela, porém com o passar do tempo resolveu trabalhar, pois ela não dava nada para ela. Sendo assim, ela conseguiu trabalhar em um restaurante, colocar suas habilidades que aprendeu naquele colégio interno, começou a comprar coisas para a senhora e para si. As irmãs bruxas começaram a entrar no quarto da minha mãe e a pegar as coisas que a minha mãe comprava e tentava agredi-la. Nossa, que coisa, hein? Na época, a minha mãe só vivia chorando e triste por essa vida, sempre sentia saudades do colégio, que era o único lugar onde se sentiu amada. Ela já tinha 18 anos, até que um dia, nesse restaurante, trabalhava uma mulher também com uma história sofrida que tinha chegado do Ceará. E ela fala, lembra quando eu falei de a coincidência do meu pai ser do estado do Ceará? Então, essa mulher ficou sabendo do que a minha mãe passava e ela era solteira. E sendo assim, ela apresentou o meu pai, que tinha 22 anos na época e havia chegado há pouco tempo em Brasília para ajudar a construir a capital do Brasil. Então começou a história de amor da minha mãe. Não digo que foi amor, sei lá, nem sei o que dizer. Enfim, logo se casaram e com 19 anos a minha mãe engravidou e viviam uma vida bem simples e complicada, pois moravam de aluguel. E depois que a minha irmã mais velha nasceu, a minha mãe saiu do trabalho e meu pai não deixava ela trabalhar. E com o passar do tempo tiveram 7 filhos. E desses 7 filhos, 2 são falecidas. Vou tentar resumir, Cris, é muito detalhe para chegar até a minha história. Meu pai se transformou com o tempo, passou a beber, a ser ciumento, ignorante e tivemos uma infância de muito sofrimento, principalmente quando bebia.
Me lembro de muitas vezes sair na rua com a minha mãe de madrugada para não apanhar, e ele levava seus amigos para dentro de casa e mandava minha mãe fazer, tirar gosto para comerem com a bebida. E quando iam embora, o meu pai agredia minha mãe, pois alguns endemoniados falavam para ele que minha mãe estava com cara feia para eles. E eu me lembro que a minha mãe levava todos nós para a igreja e ela só chorava que soluçava, e ela sempre falava que era para a gente respeitar Deus, pois um dia ele iria tirar a gente desse sofrimento. E ela dizia, mesmo com tudo que o nosso pai fazia com ela, ele era um bom pai, bom para os filhos, era trabalhador, e ela não tinha mãe, pai e família, que ela tinha que aguentar tudo isso por causa disso. Cris, eu sentia uma pena tão grande dela e ao mesmo tempo uma carência afetiva tão grande, pois eles não eram de fazer carinho. A minha mãe, como não teve infância, fez o mesmo com a gente. Qualquer coisa ela batia, colocava de castigo. Eles eram bem rígidos. Eita, parece que os dois pais são narcisistas, cada um no seu nível. Quando comecei a ficar adolescente, sempre participava dos grupos da igreja e fazia tudo para ficar por lá, para não voltar para casa. Somos 5 irmãos, 2 mulheres e 3 meninos. E uma coisa eu admirava no meu pai, era cobrar os nossos estudos. Falavam que saíssemos da escola não teríamos nada nessa vida. E eu sempre gostei de estudar e tinha um sonho de tirar a minha mãe do trabalho e até ele também. Hoje eles são aposentados e ainda estão casados. Bom, Cris, depois de todo o sofrimento, a carência afetiva, todos nós irmãos nos envolvemos cedo e não fomos felizes nos relacionamentos. Minha irmã foi a primeira a casar com um homem horrível, um narcisista das trevas que a fez sofrer muito, muito. Meu pai tinha diminuído as bebidas, mas ainda era grosso com a minha mãe e conosco também. Ele começava a ameaçar a minha mãe que se eu e a minha irmã perdêssemos a virgindade, olha isso, ele a matava. Então ela era super nervosa e grossa. A gente nem podia sair e ter amigos, que já éramos sem vergonha. Era um sufocamento, pois não tinha conversa civilizadamente, e por essas questões arrumei um namorado e passei a pensar em casamento. Já tinha terminado meu ensino médio e pretendia fazer uma faculdade. O meu namorado sugeriu que primeiro casássemos e depois eu faria a faculdade, que ele me ajudaria. Olha aí. Isso acontece muito, né, gente? A pessoa numa família totalmente disfuncional, o pai e a mãe abusivos, porque assim, por mais que seu pai era do jeito que era, sua mãe fez as coisas porque ela também escolheu fazer, né? Podia ter sido diferente, mas ela permitiu, então ela também é bem toxicazinha aí, ok? Daí dá o quê? Um desespero nessa pessoa, essa jovem ali dentro dessa casa, dessa família. E aí pensa, eu preciso sair daqui, então vou me casar. E aí a maioria das vezes a pessoa sai, casa e aí piora ainda mais. E ela fala, vamos à minha história. Me casei com 21 anos de idade e ele tinha 19 e vinha de uma família disfuncional. Eu, achando que teria paz em sair da casa dos meus pais, me enganei. Ele era um cara extrovertido, até demais. Olhava para as outras mulheres e eu era uma pessoa que cresceu dentro da igreja e fui me envolver com uma pessoa que não tinha temor a Deus. Olha que forte. Olha o que a carência afetiva traz para o ser humano. A falta de diálogo dentro de casa, enfim, eu me casei virgem e ele também era virgem. Eu nunca havia conversado com a minha mãe sobre sexo ou qualquer assunto que chegava sobre sexualidade. Então comecei a sofrer no casamento no primeiro dia da lua de mel, pois eu não consegui me entregar, achava tudo tenebroso e não sabia o que fazer. E ele, por ser virgem, também ficou embaraçado, então eu fazia de tudo para não chegar a esse momento, até que um dia ele passou a falar que iria me devolver para os meus pais. Eita! E ela põe entre aspas, se tivesse devolvido, viu, não teria sofrido tanto na minha vida. Então me senti tão humilhada, procurei uma ginecologista para ver se eu tinha algum ferimento ou problema. E essa infeliz, Cris, me tratou tão mal. Falou, se eu casei era para isso, que eu merecia perder o marido. E fui embora tão triste e desolada. Que é isso, gente? Uma ginecologista das trevas? O inimigo tomou posse ali? Que isso? Deixa eu repetir aqui que eu não entendi direito. Procurei uma ginecologista para ver se eu tinha algum ferimento ou problema e essa infeliz me tratou tão mal e falou que eu merecia perder o marido.
E fui embora tão triste e desolada, não existia ninguém para conversar, então contei para minha mãe e ela começou a sorrir, me deixando sem graça. E minha mãe disse que ele era culpado, que não era homem. O tempo passou e tivemos que tentar até que deu certo, mas mesmo assim eu não tinha conhecimento de quase nada. E ela fala, nas escolas aprendemos, mas naquela época era ainda um tabu falar sobre sexo e a nossa mente já estava condicionada a não ouvir nada sobre esse assunto. Eu tenho uma doença no olho chamada ceratocone e por esse motivo não poderia ser qualquer anticoncepcional a tomar, pois muito secava o meu olho e a lente caía. Sendo assim, ele começou umas amizades no trabalho e me ligava pedindo para ficar mais tarde, até mais tarde queria jogar sinuca e que ele estava sendo um palhaço em me avisar que os colegas do trabalho riam dele por me avisar, por ele me ligar. E assim começou o inferno na minha vida pelo fato dele ser jovem e eu me considerava bem madura devido aos sofrimentos que passei na infância. Ele não tinha nenhum vício e passou a beber. O pai dele não era presente, só foi comprarmos um carro, o pai dele apareceu lá no fim do mundo, passou a beber com ele e a falar mal de mim, que eu era enjoada. Eu seguia a doutrina, Cris, eu sabia que aquilo era pecado, que ele estava abrindo portas para o inimigo entrar. E eu frequentava sozinha a igreja e alguns dirigentes iam até a nossa casa falar da importância do matrimônio e sendo assim, ele continuava com as amizades e indiferente comigo. E eu ciumenta, chorosa e vendo a história da minha mãe se repetir. E passei a sentir muita vergonha dos meus pais. Ajoelhava, jejuava para sair daquela tempestade até que um dia, Cris, ele foi trabalhar e bem cedo. A minha irmã, que morava na casa dos fundos dos meus pais e eu morava de aluguel um pouco perto deles, ela chegou e me entregou uma carta anônima. E ela fala, Cris, e põe vários pontos de exclamação. Que dor eu senti, era uma carta relatando que o safado lá estava me traindo e que eu era da igreja e não merecia um mentiroso e covarde na minha vida, que a outra ainda estava suspeitando de gravidez. Eita! Mandaram uma carta anônima para você contando que você estava sendo traída e que você não merecia, ele era um mentiroso e covarde e que a moça poderia estar grávida. Eu caí no chão, pois era apaixonada naquele homem. Como assim? Eu casada na igreja, não estou grávida e amante grávida? Foi uma dor tão difícil de descrever, parecia que estavam enfiando uma lança na minha alma. Imediatamente a dona da casa me socorreu e pegou o telefone para eu ligar. Em seguida fiz a ligação e o safado atendeu e disse que era mentira, que iria para casa imediatamente. E a casa caiu. A verdade sempre aparece. E assim ele fez. Chegou logo em seguida, ajoelhou, chorou. Ei, chorão narcisista. Mais um aqui, hein? Chorou e disse-me que alguém estava armando contra ele. Cris, naquela altura, todo mundo já sabia, menos eu. Então, no dia seguinte, levei ele até a igreja e falei da importância do altar, que Jesus fazia presente naquele momento, que ele fosse capaz de contar a verdade para ele. Então ele se ajoelhou e falou perante Deus dentro da igreja que era mentira. Acredita, e eu ingênua acreditei. Gente, eles são capazes disso, eles não têm temor a Deus? E ela fala, coitada de mim. Um tempo passou, ele esfriou e eu também me tornei uma pessoa ciumenta e desconfiada de tudo. Tinha sonhos reveladores e questionava para ele, e o mesmo sempre mentindo. Até que um dia, com tantas desconfianças, ele chegando tarde, bebendo, eu gritei, clamei ao Senhor que tirasse toda a angústia, que eu estava morrendo aos poucos. Sendo assim, a máscara caiu, ele mesmo decidiu sair de casa e confessou o que havia feito, que me traiu e estava arrependido, mas preferia sair de casa. Olha, forte, hein? Meu Deus, ela fala, que dor, eu carente afetiva, não tive abraços dos meus pais, me encontrava em uma situação de solidão. Continuei a trabalhar, perdi muito peso, só vivia chorando, não queria ficar na casa de ninguém, pois meus pais não sabiam conversar, só falavam para eu voltar para casa. Então, depois de uns 3 meses separados, quem volta? O bendito pedindo para voltar, que tinha apagado todos os pecados, que sua família era tudo na vida dele. E eu o que fiz? Ela põe um ponto de interrogação, aceitei de volta.
Mudamos para outra cidade um pouco longe dos meus pais. Meus pais venderam a casa e foram morar na região do entorno de Brasília, ficando mais longe ainda de mim. Com o dinheiro da casa, ele me deu uma parte e eu dei para o bonito comprar uma moto para ele trabalhar, para assim ajudar com os gastos. Fui trocar o anticoncepcional, lembra que eu havia falado sobre a doença no meu olho? Adivinha, engravidei e a história se repete. Gente, é surreal. Logo em seguida, em uma blitz, ele foi pego e apreenderam a moto e ficou desempregado, eu sustentando a casa, até que um dia a nossa televisão queimou e ele foi até a sua mãe pedir ajuda para comprar a televisão. Eu fiquei sozinha em casa para ele resolver isso, e então estava faltando alguns documentos, precisava ficar mais alguns dias por lá. E ela completa: como eu trabalhava, eu só ficava em casa sozinha à noite. Até que um dia, eu saindo do serviço, ele me liga alterado, gritando comigo que havia brigado com a minha mãe, pois a mesma reclamou o porquê que ele estava saindo com o ex-marido da minha prima nas farras e eu sozinha em casa. Olha aí, mais uma mentira, hein? Descoberta. Ele começou a gritar falando mal da minha mãe, que ela era fofoqueira com a minha prima e que já que falaram que ele era safado, ele ia ser de verdade, que não voltaria mais para casa. Gente, é surreal. Então, Cris, ele cumpriu com a palavra, me abandonou grávida de 6 meses sozinha naquela casa com 2 cachorros. Meu pai do céu. Eu fiquei chateada com a minha mãe, porque não queria falar com ninguém, me isolei e ele nem me ligava para saber como eu estava. Sendo assim, cumpriu com a palavra, virou o maior safado daquela cidade. Na verdade, já era, né? Sim. Exatamente. Eu questionava a Deus por que tanto sofrimento, mas sentia a sua presença forte ali ao meu lado e colocava pessoas para me ajudar. Passei fome, todo tipo de necessidades. Chegou perto do parto e tive que levar as minhas coisas para a casa dos meus pais, pois a minha mãe cuidaria de mim. Muitas vezes eu ligava para ele, chorava, me humilhava para ele voltar e ele frio, sem nenhuma empatia. Minha filha nasceu e quando olhei para aquela criança prometi que faria de tudo pela vida dela e que seria sua amiga e companheira, seria sua mãe e seu pai. Ele foi até o hospital para registrá-la e foi um dia terrível, pois queria um companheiro ao meu lado para passar aquele momento de resguardo. Essa dor da traição, do abandono e de ficar grávida sozinha é terrível. Eu não tenho palavras para descrever, pois estamos tão sensíveis, é um momento tão delicado que só Jesus para te dar direcionamento nesse momento de dor. Na verdade Deus estava te guardando, né? Porque vai saber o que poderia ter acontecido se ele tivesse do seu lado até o fim. E outra coisa, é difícil porque vem os gatilhos da sua infância. Mas sozinho nós nunca estamos, né? Voltei a trabalhar e morar sozinha e logo depois de 6 meses fui mandada embora e lá fui eu novamente voltar para a casa dos meus pais. Fiquei um tempo e passei a trabalhar em uma pequena escola na cidade dos meus pais. Minha filha já tinha 1 ano e eu sozinha para tudo, pois o ser não pagava pensão. Minha filha com 1 ano de idade e o safado volta a me procurar e nesse dia foi atropelado perto da minha casa. Uau! Ouvi o comentário que um homem foi atropelado, mas não imaginava que era o bendito. Logo chega um carro na minha casa com ele todo machucado e eu e a minha mãe demos banho nele e cuidamos dos ferimentos. Cris, a roupa dele era só sangue, ele machucou a orelha que arrancou um pedaço e logo em seguida chega a sua mãe com a mala dele dizendo que foi castigo e que era para ele ficar comigo, que ele tinha que ficar comigo. Olha isso. Aquela velha Cris sempre foi uma mãe má, nunca me ajudou com nada, sem falar que ela vivia alcoolizada. O que aconteceu? Ela põe vários pontos de interrogação. Aceitei ele de volta. Meus pais conversaram comigo, falaram que era meu marido e que eu tinha que aceitar aquela situação. E eu entendi que a minha mãe falou isso, pois ela era submissa ao meu pai, aguentando de tudo. Eu escutava uma rádio que passava na parte da manhã, um momento de fé, com um determinado padre bem conhecido na cidade. O ser, no caso, né, o bendito, estava deitado no sofá
E o padre falava: tem um homem que foi atropelado e bateu a cabeça no chão e perdeu o pedaço da orelha. Olha, era para ele ter morrido. Ele só não morreu por causa das suas orações, mulher. Foi a sua fé. Na mesma hora, um fogo passou sobre o meu corpo e ele ficou todo assustado. Ele voltou a trabalhar, chegava em casa nos horários certos, ficava com a nossa filha enquanto eu ia trabalhar. Enfim, depois de 3 meses ele começou a atrasar, ficar diferente, e nesse atraso ficou 1 mês sem aparecer em casa. E ela fala: você acredita, Cris? Acredito. Sabe o que acontece? Caiu a ficha, né? Ele ficou meio assustado, falou: nossa, Deus ia me levar, hein? Nossa, eu preciso me ajeitar, preciso alinhar as coisas, preciso, né, ficar pianinho. 3 meses, máximo que consegue. Já volta para as trevas de novo. E ela continua: liguei para sua mãe e a mesma disse que ele estava dormindo lá, que eu fosse buscá-lo. E ela fala: Cris, me desculpa, mas eu mandei ela ir pro inferno junto com ele. E que se ele tivesse alguma dignidade, que viesse buscar as suas coisas. No dia seguinte ele veio e eu joguei a mala dele na rua e falei que sumisse da minha vida, que da próxima vez que sofresse acidente, ficasse lá na casa das piriguetes ou então no hospital. E ela fala: meu Deus, como doeu. Fui me encontrar com ele novamente no fórum para assinar o divórcio depois de 5 anos. E você acredita que ele ainda tentou me agarrar durante o fórum? Acredito. Cara de pau. Ainda teve a audácia de pedir para eu não assinar. Nunca pagou pensão. Minha filha, quando completou 12 anos, me cobrou que eu fosse no fórum e assim eu fiz. Encontrei ele para ver a questão da pensão e o mesmo disse-me que não daria para pagar o que eu estava pedindo, pois ele já pagava outras pensões. Sendo assim, passou a pagar uma mixaria durante 3 meses e logo aquela velha da sua mãe me liga falando que seu filho não ia pagar mais a pensão, pois estava preso. Passou o tempo e fiquei sabendo que o mesmo estava solto e não estava pagando para eu achar que ainda estaria preso. Fui ao fórum e ele tentou negociar comigo, mas não cumpriu e ficou sem pagar. Quando foi no ano de 2023, sua atual esposa entra em contato comigo, que o mesmo estava preso por conta da pensão da minha filha e já se fazia 1 mês preso, pedindo para que eu fosse tirá-lo da cadeia. Olha isso, gente. Cris, olha a justiça de Deus, eu não poderia fazer mais nada, pois a minha filha já era de maior. Uau! Aquele pai que rejeitou, humilhou, desprezou, precisou daquela filha para assinar os papéis para soltá-lo. E eu, muito orgulhosa da minha princesa. Ela hoje trabalha, passou na UNB de Brasília e está fazendo cursinhos e mesmo sendo mãe solo, pude proporcionar o maior tesouro de todos, a educação. E aí ela diz que o relato está grande, mas que ela precisava relatar essa história. E ela diz: o verdadeiro relato começa agora. Uau! Surpreendente, eu não estava esperando por essa, hein? Quanta emoção, eu não li esse relato antes não, viu, gente? É fresquinho aqui junto com vocês. E ela diz: tudo isso que eu contei e passei foi fichinha perto do relato que irei iniciar agora. Quando a minha filha estava com 2 anos, eu fui chamada para trabalhar em uma escola de grande padrão na cidade administrativa chamada Samambaia. E eu me esqueci de mencionar, Cris, que sou professora. Sendo assim, morei durante muito tempo nessa cidade e trabalhei durante 7 anos nessa escola. Minha filha estudava lá, pois ganhávamos bolsa e pagávamos os livros didáticos e uniformes, e eu muitas vezes completava a renda fazendo faxina na casa de algumas amigas da escola mesmo. E ela diz: para ver minha filha comer, eu seria capaz de fazer qualquer coisa que estivesse na vontade de Deus. Eu era a provedora do lar, pagava a faculdade, a babá, aluguel, água, luz e alimentação. Muitas vezes cheguei a passar fome. Deus, na sua infinita misericórdia, colocava anjos para me ajudar sempre. Sim. Em alguma parte do relato eu falei sobre o problema de visão que eu tenho. Sim, eu cheguei a fazer uma cirurgia de anel de Ferrara e crosslink, e são procedimentos para melhorar a córnea e muitas vezes ficava sem enxergar. Essa escola me ajudou bastante, fizeram rifas e o diretor me adiantou as férias, 13º para dar entrada na cirurgia, pois foi particular e eu já estava perdendo a visão e no SUS ia demorar muito. Eu gritava para Deus como aquele homem cego: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela diz: deu tudo certo, consegui fazer a cirurgia e fiquei 6 meses sem pagamento.
E meus pais e irmãos pagavam as contas e me davam cesta básica. No fundo do meu coração batia um vazio, a carência da carne e a vontade de ter alguém segurando a minha mão, pois era provação atrás de provação, e me doía em saber que a minha filha tinha um pai que não se preocupava se a mesma estava comendo, doente, enfim. Fui melhorando, me recuperando, voltei a trabalhar e a escola tinha um olhar diferenciado, pois era uma escola de inclusão. E eles, sabendo da minha deficiência, colocaram uma monitora para me ajudar a enxergar os pais que chegavam para buscar seus filhos. Deus sempre cuidando de mim. E eu firme na igreja com a minha fé, fiz uma viagem para Tocantins, casa de umas amigas, e me encantei com a cidade e resolvi pedir conta do meu trabalho e ir embora para lá. Quando chegou as férias, eu já tinha pedido as contas e resolvi arrumar as coisas para a mudança, mas antes fui convidada para ser madrinha do filho de uma amiga que me ajudou muito nessa cidade. E ela tinha descoberto um caroço na mama, fez biópsia e o resultado iria receber depois que chegássemos de viagem do Maranhão. Pois fui para lá para batizar o meu afilhado e chegando em Brasília eu acompanhei a minha comadre e meu compadre para o resultado da biópsia. Ao abrir a punção, a médica deu o diagnóstico câncer de mama maligno. O chão se abriu e me encontrei em uma situação delicada. E ela coloca uma pergunta: o que eu faria? E agora? Então resolvi ficar. Fui atrás de emprego, pois tinha pedido contas e, sendo assim, passei a acompanhar a minha comadre nos tratamentos, nos exames, no dia do corte do cabelo e ajudava a cuidar do meu afilhado, pois era bem pequeno. E minha filha tinha 5 anos e já estava absorvendo tantos problemas, tanto nosso quanto dos outros. E ela disse que conseguia um emprego em outra escola e ficava trabalhando, e o tempo que sobrava cuidava dela e visitava meus pais. Aqui eu paro, gente. Veja bem. Ai, como Deus é lindo. O cuidado dele o tempo todo aqui na sua vida. E ele faz isso com todos os seus filhos e filhas, amados e amadas. Agora você estava sendo um anjo na vida dessa moça. Que lindo, né? E sua filha passando por tudo isso, mas Deus guardando, você estava cuidando das pessoas e Deus cuida, né, também dos seus, que na verdade, antes de ser sua filha, é filha dele. Olha, eu sei que aqui no mundo teremos aflições, Deus já avisou a gente, mas a certeza de que Ele está conosco nesse deserto e que é Ele mesmo que nos tira de lá. Essa certeza é o que nos dá esperança, o que nos mantém firmes na fé, porque senão a gente não aguenta não. Olha quanta coisa essa moça passou, gente. E olha aí, Deus trazendo sempre alguém para ajudar. Os anjos dele aqui na terra, que somos nós, filhos e filhas do Senhor. E ela continua dizendo: Cris, e eu continuava a sonhar com a minha família em ter alguém ao meu lado. Ainda tinha carência de pensar que só poderíamos ser felizes com um homem do lado. Meu Deus, que ingênua. Enfim, ajudei minha comadre, ela fez as cirurgias necessárias, tinha plano de saúde, era bem mais fácil. Eu levava nós para a igreja, íamos na casa dela para fazer oração e ela encontrou Jesus. Glória a Deus. É católica praticante e curada do câncer. Nossa amizade não é a mesma, pois a sua mãe me interpretou mal em uma colocação que eu fiz e, sendo assim, nossa amizade não foi mais a mesma. Sofri o luto da perda da amizade e passei a ficar ainda mais sozinha, só eu e a minha filha. Continuei minha vida trabalhando, cuidando da minha filha e tinha convivência com algumas amigas que não me deixavam sozinha, sempre presentes na minha vida. E ela põe os nomes Rosane, Juliane, Vanusa, Wildislene e Socorro. Não posso deixar de mencioná-las, pois muitas vezes mataram a nossa fome. Hoje a Rosane se encontra com o pai. Ela foi uma vítima de feminicídio em 2023. Uau, Deus a tenha. Era evangélica, professora e muito amada. E ela fala: me desculpa, Cris, o relato está muito extenso. Não se preocupe, é assim que Deus escolheu para ser. E o pessoal gosta, viu? E ela continua: Cris, durante esse tempo passei mal novamente do meu olho e o médico relatou que a minha visão estava novamente piorando, mesmo depois da cirurgia, e sugeriu para melhorar o cuidado da minha visão que eu teria que usar uma lente escleral que custava R$5.000. E ela fala: meu Deus, quanto sofrimento, como eu pagaria por uma lente com esse valor, eu sendo mãe solo e recebia o pagamento apenas para as despesas.
Fiquei desesperada, fiz o teste com a lente e quando me olhei no espelho me emocionei, pois tinha manchas no meu rosto que eu nunca havia visto. Eu olhava para tudo como se eu estivesse enxergando pela primeira vez. E ela diz, a minha vontade era olhar o rosto da minha filha e eu fiquei tão empolgada que o médico ficou emocionado. Então fui para a casa dos meus pais, contar o que estava acontecendo e meus pais tinham seus defeitos, mas sempre ajudavam os filhos. O meu pai sugeriu que eu voltasse para a casa deles e morasse nos fundos e comprasse a lente, pois não tinha condições de pagar uma lente nesse valor e se sustentar sozinha. Então aceitei. Voltei para a casa dos meus pais, comprei a lente para colocar nos olhos, era um sofrimento terrível. E ela continuei a trabalhar na cidade que eu estava antes, mas era muito distante, eu tinha que sair de madrugada e ficava longe da minha filha, o que me partia o coração. E muitas vezes eu ia chorando dentro do ônibus. Meu irmão mais novo tinha um amigo que quando a minha filha tinha 6 meses eu já estava separada e ele passou o Natal na casa dos meus pais e pediu para dançar comigo. E logo pediu meu telefone, mas eu não dei. Infelizmente, esse cara ficou sabendo que eu estava morando com os meus pais, pediu meu telefone para o meu irmão que ficou fazendo a ponte entre nós. De início eu não aceitei, mas o meu irmão insistiu e eu passei o meu contato. E ela completa, mal eu sabia que minhas horas de terror estariam chegando com força total. O ogro que eu havia falado no início do relato, no momento de fragilidade, dentro da casa dos meus pais. E ela diz novamente, a saúde debilitada, eu caí nessa armadilha cruel. Ele passou a me ligar 24 horas, não me dava descanso, me elogiava e eu, Cris, sempre me sentia uma mulher bonita e sorridente, apesar de todos os problemas, eu sempre corria atrás dos meus objetivos. É pela carência afetiva que existia dentro de mim que isso acabou acontecendo e eu deixei me envolver por esse ogro sem educação e grosso. Claro que não demonstrou no início, mas no fundo do meu coração eu sentia algo dentro de mim diferente e não pedia a confirmação de Deus. E cada dia que passava, me sentia mais envolvida e não conseguia sair, pois ele me cercava de todos os lados. Quando acabava os créditos no celular, ele fazia questão de colocar crédito para não ter desculpas de não falar com ele. Ele comprava as coisas que eu gostava de comer e eu me esqueci de mencionar que o mesmo era separado e tinha 2 filhos, um casal que fez questão que eu o conhecesse. Quando eu questionei, que ainda fazia pouco tempo de separado, quais foram os motivos da separação, ele falava que não queria falar, que estava sofrendo muito pelos filhos. E ele, Cris, me conquistou ao falar. Meu sonho é constituir uma família abençoada por Deus e conquistar minha própria casa. Como eu havia morado muito tempo de aluguel e havia sofrido toda humilhação nesse quesito, era também meu sonho construir família e ter a minha própria casa. Assim, durante 2 meses, ele começou a me cobrar que éramos adultos e eu estava sozinha, ele também. Precisava de uma companheira que tinha ido na igreja evangélica. Disse que tinha ido numa igreja evangélica e que a pastora falou que Deus já tinha mostrado uma mulher muito boa para ele e o mesmo sentia que era eu. É incrível, gente, a cara de pau desses seres, sem temor a Deus. Como ele sabia que eu frequentava a igreja, me conquistou novamente, pois achei bonito o que a pastora havia falado. Diante das pressões, conversei com os meus pais e eles ficaram diferentes e comentaram que ele era homem de farra e que depois da separação poderia ter mudado e que ele era trabalhador e isso eles não poderiam deixar de falar. E ela fala bandeira vermelha. Sim, peraí. Ela fala bandeira vermelha, Cris. Eita, que foram várias, hein? Vamos lá nos detalhes que eu gosto de trazer aqui à memória. Veja bem aí, vamos lá. Fingindo ser o crente... o crente fervoroso. A pastora falou, viu? Mentiroso. Falou é nada. Ok. Sabia que você tinha um sonho de ter uma família? Pronto, ele vem falando que esse é o sonho dele. E agora também a casa própria. Você também queria. Então, juntou o útil ao agradável, né? Ele já sabia porque eles leem a gente e vê o que você precisa e ele vem oferecendo. Isso daí. E ela fala... que os pais dela falaram que ele era meio já gandaieiro, né? Meus pais falaram que ele era homem de farra e que depois da separação poderia ter mudado. Talvez ele tenha mudado, mas ó, lá atrás não era bom não.
Mas uma coisa tem que reconhecer, ele é trabalhador. É o prêmio da consolação, bandeira vermelha, Cris. Deixei-me envolver pela emoção e no dia 22 de dezembro de 2015 fui morar com esse monstro. Olha aí. Ai, Senhor. Já na primeira semana de morarmos juntos, ele já levou seus 2 filhos, que na época a menina tinha 2 anos e o menino 6. Pronto. E ela fala, Cris, como assim? As crianças faziam xixi na cama e eu tinha que lavar as roupas e ser babá deles, pois ele ia trabalhar. Um detalhe, vivia em guerra com a ex-mulher. Ela jogava as crianças sempre que era possível para nossa casa e eu e a minha filha, que vivíamos tranquilas sozinhas, de repente estávamos em uma casa com um homem folgado e 2 crianças. Desse jeito. Comecei a questionar que eu estava cansada de cuidar das crianças e da casa sozinha e ele não me ajudava em nada e ele começou a ser ignorante e me tratar como empregada e meu coração se fechou. Não pelas crianças, pois sabia que elas não tinham culpa do que estava acontecendo, mas ele, que era pai, que teria que cuidar e ser mais presente com os filhos. Exatamente. Até banho eu que dava, preparava almoço, lanche e jantar. Quando foi no Natal, as crianças ficaram com a mãe e sua irmã passou o Natal conosco e ele comprou as coisas para a ceia, me ajudou a preparar e quando sua irmã chegou, ele comprou bebidas e começou a beber. Quando a bebida acabou, ele foi comprar e eu tranquei o portão. E quando ele chegou e viu o portão fechado, empurrou o portão com toda ignorância e gritou comigo na frente das pessoas. Olha aí, pai, dá-lhe bandeira, que não acaba mais. Sua irmã e marido olharam para mim, ficou um clima ruim e eu fiquei assustada, pois nenhum homem havia gritado comigo, nem o pai da minha filha. E ele ficou sem graça, ficou tentando melhorar o clima, se embriagou e dormiu. Sua irmã dormiu em nossa casa e eu fui arrumar a bagunça, pois a irmã dele não lavou nem uma colher. Fiquei a noite pensativa na bandeira vermelha que havia se levantado e fiquei muito pensativa. Amanheceu o dia e fomos almoçar na minha mãe, pois morava na mesma rua e eu fiquei distante dele e ele percebeu e durante o momento que ficamos sozinhos ele falou que não teve intenção de ser grosso. Tentou colocar desculpas da sua reação. Assumir que é bom e pedir perdão não, né? E ela fala, e que ele poderia nunca na vida me perder, pois eu era o presente de Deus na vida dele. Cris, vou tentar resumir o máximo. Então chegou um final de semana que ele foi cortar o cabelo e saiu de moto e demorou muito para voltar. Quando chegou, o Cris estava embriagado. Nossa, tive uma sensação terrível, lembrei da minha infância. Reclamei com ele e falei que não aturaria bebidas, pois não tinha lembranças boas e fiquei tão chateada. Chamei a minha filha e fui dormir na casa dos meus pais. E a minha filha já tinha 10 anos e falou, mamãe, a senhora está ficando diferente nessa relação. Sei que era seu sonho, mas esse cara é estranho e o meu coração sangrava em pensar que eu errei novamente na escolha. Olha, isso aqui é forte, hein? Muitas mulheres acabam ficando por causa disso. No dia seguinte, voltei para casa e ele pediu desculpas, que poderia ter maneirado na bebida, que encontrou uns amigos e perdeu o tempo. Veio as bombas de amor e promessas. O bombardeio de amor. E eu tinha saído da escola, pois era muito longe, e passei a trabalhar em uma escola um pouco perto da casa, apenas 2 dias da semana, e isso me deixou muito triste em imaginar que eu dependeria dele e ainda tinha minha filha, e eu sempre trabalhei. Ok? E ela completa, eu tinha saído da escola, pois era muito longe e passei a trabalhar em uma escola um pouco perto da casa, apenas 2 dias por semana. E isso me deixou muito triste em imaginar que eu dependeria dele e ainda tinha minha filha, que eu sempre trabalhei. Meu Deus, bateu um desespero e me encontrei em uma depressão e ele começou a se mostrar mais ainda. Quando chegava final de semana era uma tristeza para mim, saía com os amigos e chegava de madrugada em casa morto de bêbado e quando eu reclamava ele saía novamente e muitas vezes ficava agressivo. Quando chegava final de semana era uma tristeza para mim, saía com os amigos e chegava de madrugada em casa morto de bêbado e quando eu reclamava ele saía novamente e muitas vezes ficava agressivo. Qualquer coisa que tinha nas mãos jogava no chão e na parede, era ignorante, grosso, mal educado. Passei a tentar sair desse relacionamento e ele se ajoelhava, chorava e outro chorão narcisista. Chorava, conversava com os meus familiares e enfim, ficava tudo bem novamente, minha filha sofrendo com tudo isso.
Teve um dia que ele chegou bêbado e eu reclamei. Ele pegou o facão e começou a quebrar tudo dentro da casa. Ele veio com o facão em nossa direção e eu fechei os olhos e falei com Deus no meu coração e falei: Deus, acolhe eu e a minha filha em seus braços, que seja rápido. Gente, tá repreendido em nome de Jesus. Ele desviou o facão e jogou no guarda-roupa e quebrou as coisas dentro de casa e gritando porque eu fazia isso com ele, que a culpa era minha, que eu tirava a sua paz. Quando eu olhei para minha filha e senti seu coração batendo forte, eu desejei que eu tivesse morrido de tanta vergonha da minha filha e por não acreditar que eu estava passando por isso. Eu não consegui levantar da cama e ele precisava trabalhar no dia seguinte, pois era eleição na cidade. Ele levantou, olhou para as coisas quebradas e arrumou algumas coisas, chamou a minha filha, pediu perdão, vai chorar de novo, né? Falou para ela que a amava, que não era ele, que a bebida estava acabando com ele. Meu irmão foi até a minha casa e eu contei para ele, mostrei a panela amassada e falei que eu estava querendo ir embora, mas estava desempregada e tinha medo dele me matar, pois eu nunca imaginei passar por essa situação e eu pensava: meu Deus, esse homem não é normal, tem alguma síndrome, pois tudo que eu falo é motivo de brigas e sair de casa, chegar embriagado, ele não é normal, Senhor. O meu irmão ficou assustado e logo saiu da minha casa antes que ele chegasse, pois poderia matá-lo. E como eu não queria que acontecesse tragédia, resolvi ficar calada aos maus tratos. Teve um dia que chegou e tentou se enforcar na frente dos filhos porque eu reclamei do horário, pois os seus filhos iam para nossa casa, mas ele não cuidava e eu estava doente psicologicamente e a menina, Cris, era uma cobrinha. Deus me perdoa no que eu estou falando, ela ficava me confrontando o tempo todo, parecia o inimigo me provocando. Exatamente, devia ser guiada pela mamãe dela. O olhar dela era perverso e acho que pelo fato de eu ter uma profissão e a minha casa ser bem arrumada, a sua mãe tinha 7 filhos e a casa deles era uma bagunça. E ainda tinha isso para eu passar e eu tinha medo de cuidar dos filhos dos outros. Olha isso. Olha isso, gente. Outra coisa, ele teve um surto e dessa vez liguei para minha mãe pedindo ajuda e minha mãe foi até a nossa casa e quando chegou ele estava quebrando tudo, pois nesse dia ele havia me humilhado e eu disse que eu não ia ficar assim, pois eu não ficava calada para ele. Eu respondia mesmo e cobrava respeito e minha mãe chegou, ele estava com a faca na mão tentando furar o seu peito e eu tentei pegar a faca e cortou o meu dedo e ele começou a quebrar tudo. Minha mãe segurava ele e sempre me acusando. Jesus, o que estava acontecendo? Eu não estou acreditando. Meu pai chegou e meu irmão tentou segurá-lo e ele foi para cima do meu pai e o meu irmão ficou louco e me chamou para sair e deixar ele sozinho daquele jeito antes que acontecesse uma tragédia e ele ficou caído no chão e logo a minha filha chegou da escola. Fui dormir na casa dos meus pais e minha filha começou a chorar. Mãe, o que está acontecendo com a nossa vida? E meu pai ficava falando para minha mãe que a culpa era minha, pois eu era muito ignorante e que para ele era uma vergonha me ver assim. Meu coração doía tanto, parecia que eu estava em um pesadelo. O meu dedo cortado e sangrando muito, e desempregada passando por isso, sem coragem de desabafar para algumas amigas de outra cidade totalmente perdida, e ele no dia seguinte foi para a casa dos meus pais pedir perdão, que eu era nervosa e tirava ele do sério, e que bebia, que tinha que parar com esse vício e blá blá blá. E o blá 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 fui eu que falei, tá, gente? Não foi ela não. Gente do céu, vai, chora de novo, seu chorão das trevas. Então os meus pais caíam na lábia dele novamente, eu também, até que eu conversei com a minha mãe, que estava tendo um loteamento lá perto, que era meu sonho comprar um lote, porém estávamos passando muita necessidade e vergonha por causa do aluguel, e eu morei muitos anos sozinha, eu e a minha filha nunca cortaram a água e luz, com esse monstro vivia cortando e faltando tudo em casa, e ele trabalhava todos os dias. Minha mãe disse que ia me ajudar e ele ouviu e foi imediatamente até o local de vendas e comprou o lote e veio todo cheio de si. Vou realizar o seu sonho. Quem tá pagando é tua mãe, não é ele, né? Vamos ser felizes, vamos construir nossa casa e eu vou parar de beber e vamos parar de brigar, você vai ver. Então fomos morar de aluguel em outra casa maior para ir comprar os materiais e ir guardando. Como ele era pedreiro, ganhava muito material de obra,
Ficou 4 meses sem beber, mas era grosso, ignorante, arrogante, sem educação nenhuma. Teve um dia que ele chegou do trabalho e me mandou uma mensagem: daqui a pouco estou em casa, estou conversando com um amigo, e o meu coração já gelou, pois eu vivia sozinho em casa. Ele sempre chegava de madrugada e dessa vez ele não chegou. Amanheceu o dia e eu mal, sem dormir, os olhos inchados de tanto chorar. Fui até o quarto da minha filha e falei que o monstro não havia chegado, que poderia estar morto ou sofrido um acidente. Ai, você ainda preocupada com o ser. Logo em seguida liguei para sua irmã e contei que ele estava desaparecido. Sua irmã ficou preocupada, tentou me acalmar e o meu irmão começou a procurar em alguns lugares, pois já era meio-dia e ninguém tinha conhecimento. Um amigo dele, dono de uma distribuidora, disse que ele tinha passado por lá e já era bem tarde. Então meu irmão falou para mim: você não vai ficar aqui sozinha. Vai que esse cara chega doido e faz besteira e você está de cabeça quente. Assim eu fiz, fui para casa da minha mãe com a minha filha e o meu pai todo esquisito, como se eu fosse uma vergonha para ele. Então estávamos na área da casa da minha mãe quando ouvimos o barulho da moto dele. Era um monstro chegando 4 horas da tarde. Nesse dia veio um alívio por ele estar vivo e uma raiva, angústia, pois ele poderia ter me traído aquela noite, e veio os gatilhos do primeiro casamento, que dor senti. Eu me perguntava, eu, professora, passando por essa situação, cadê meu sorriso, cadê o brilho no meu olhar? No dia seguinte ele começou a ligar para minha família pedindo perdão, que pelo amor de Deus que não deixasse eu ir embora. Então passei por cima do meu orgulho e falei com a minha mãe e meu pai que iria me separar. E o meu pai começou a querer me humilhar, que eu era uma vergonha para ele, ter uma filha nessa situação, numa cachorrada, como se a culpa fosse minha, pelo ogro ser covarde, e aquilo doeu em mim. A minha mãe estava ao meu lado e depois começou a ficar do lado do meu pai, pois era submissa, apanhava do meu pai e aguentava toda a ignorância que sofria pelo fato de não ter ninguém. E eu falei para ela: a senhora não tinha ninguém, eu tenho irmãos e vocês, então estou precisando e vou sair dessa situação. Então no dia seguinte fui pegar as minhas coisas com a minha mãe e a mesma perguntando: você tem certeza? É muito triste uma separação, e eu firme com a minha decisão. Então ele não tinha ido trabalhar e começou a se ajoelhar, a chorar. Ai, meu Deus do céu, a mesma ladainha de sempre. Me perdoa, eu não sei o que aconteceu, vamos construir nossa casa, já temos o lote. As mesmas baboseiras, e eu firme peguei as minhas coisas. Olha isso. Peguei minhas coisas pequenas e ficou faltando as grandes. E ele começou a gritar: olha, Ana, eu escondi veneno de rato, você não me conhece. Se acontecer alguma coisa comigo, você será culpada. Olha isso, ameaçando de fazer algo contra a vida dele, você vai ser culpada. Pensei que ele estava falando que ia te envenenar. E eu vou me matar. Tinha uma voz gritando no meu ouvido que era mentira, mas fui embora e o meu coração começou a doer e pensar mesmo na loucura dele. E contei para minha mãe o que ele havia falado e ela ficou preocupada. Sendo assim, o telefone não parava de tocar e a sua mãe me ligou e pediu pelo amor de Deus que não deixasse o filho dela. Gente, ninguém aguenta isso. Um tempo atrás, a sua irmã falou para mim que o casamento dele acabou porque ele saía com os amigos e chegava depois dos 3 dias, que bebia muito e sempre foi assim. Veio me contar depois que comecei a falar que ele era estranho. Jogaram uma bomba em minhas mãos, ele me cercava de todo jeito até que um dia resolvi dar outra chance, maldita hora. Concordei em voltar, mas se fosse para morar com os meus pais, assim sobraria dinheiro para construir nossa casa. Assim foi feito, e depois de um tempo vivia no lote, levava os amigos para ajudar a construir, e nessa ajuda tinha cachaça e passou a ficar horas na obra e ia chegar bêbado. A convivência na casa dos meus pais começou a ficar difícil, pois ele era extremamente grosso e autoritário e eu não podia falar nada, que ele gritava comigo e jogava alguma coisa no chão. É, desse jeito, bebezão grandão. Essa casa foi construída do zero e minha mãe fez um empréstimo e nos ajudou para fazermos o muro. Eu comecei a trabalhar na escola como educadora social, a ter uma renda para ajudar e tudo que eu pegava era para casa. Eu, há muito tempo, tinha o diagnóstico de mioma e passei a sentir dores e sangramento com a injeção. Passei a tomar outro anticoncepcional por conta do mioma e fui ao médico saber como estava. E chegando lá para fazer a ecografia,
Eu estava grávida, meu Deus! Ela fala, meu Deus! E agora dentro da casa dos meus pais, casa em construção, o emprego não era de carteira assinada, pois era um programa de governo e eu fiquei desesperada quando cheguei em casa, contei a novidade. Quando cheguei em casa, contei a novidade, meus pais não demonstraram muita felicidade, pois sabia que aquele relacionamento era delicado. O monstro chorou, chorando de novo, chorou, quando contei lágrimas de crocodilo. Tivemos que apressar mais ainda a construção da casa. Eu havia feito uma inscrição na prefeitura dessa cidade e logo em seguida fui chamada para o cargo de professora a contrato temporário. O salário aumentou e pude ver a presença de Deus nessa situação. Assim eu fui assumir a turma, teve a pandemia e fechou a escola e passei a trabalhar online. Todo o dinheiro que eu pegava era para o material e como o monstro estava bêbado demais e fazendo farra na obra da casa com os ajudantes pé inchados e meus pais bem chatos, sabe como é que é morar na casa dos outros, né? É muito difícil. Ainda com um ogro desse na casa dos outros. Quando completei 6 meses de gravidez, a casa já estava levantada, mas estava no piso grosso. Sem portas e janelas, eu bati o pé e falei, vou morar na casa desse jeito. Eita! Arrumei o carro de mudança e comecei a arrumar as coisas e o monstro não queria ir com a casa. Não queria ir com a casa assim, pois queria mostrar para os outros amigos que não ia morar em uma casa nessa situação. Então mudou com tanta raiva e nem conversava comigo. Aí, dá-lhe tratamento de silêncio. Te punindo, né? Te punindo. Tá nem aí pra você. O que tá melhor pra você, né? É o que ele quer e acabou. Ninguém pode ir contra. E ela diz... E eu nem fazia mais questão de conversar com ele, pois eu era viúva de marido vivo. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir, Cris. Aos poucos fomos arrumando a casa e eu passei um outro contrato temporário no Distrito Federal, que o salário é bem maior. Começamos a arrumar a casa do nosso sonho. A casa tinha até piscina. Todo o meu dinheiro era para dentro da casa e despesas, e ele não me ajudava a pagar os cartões, tudo era eu. Chegou o dia do nascimento do meu filho e ele, bem frio, distante, ficou comigo no parto, mas incomodado, olhando para o celular, levantava, ia no banheiro e lavava o rosto, reclamando. E os outros casais tinham uma parceria, e ele distante daquele jeito, e me bateu uma tristeza e comecei a chorar no meu canto. Meu filho chorava para mamar e ele tinha que colocar no meu peito e mandava eu pegar ele. E eu respondia, como que eu vou pegar? Estou operada, não consigo levantar. E eu conversava com Deus, Pai, me tira desse relacionamento, esse homem é doente, me perdoa por não ter te ouvido antes. Assim que o meu filho nasceu, o médico me mostrou e eu fechei os olhos, não quis olhar para ele, pois Cris, esse monstro me humilhava tanto, me maltratava tanto, que eu achava que o meu filho ia ter essa reação comigo, assim que ele me olhasse. E eu estou resumindo os momentos de terror que vivi com esse monstro. Eu tive alta, ele foi me buscar, sempre com a cara fechada, pois era raro eu ver aquele homem sorrir. Eu vivia pisando em ovos. Quando eu cheguei do hospital, o outro filho dele estava com a gente em nossa casa passando uns dias. E ele foi dormir no quarto com o seu filho. Passou um mês dormindo em outro quarto, minha filha que dormia comigo e eu operada. Meu ponto inflamou, sofri muito e o meu filho chorava sem parar e vomitava todo o leite. E eu passei 3 meses sem dormir com ele chorando e o monstro dormindo a noite toda. É desse jeito, tá nem aí. Até que eu pesquisei os sintomas que meu filho estava tendo e marquei uma consulta particular e ele foi diagnosticado com refluxo e foi passada a medicação onde eu comecei a dormir melhor. O monstro, depois de um mês, veio dormir comigo, pois queria ter relações sexuais e eu fui me fechando e até chorava em ter que praticar alguma coisa com aquele monstro que não me ajudava em nada. As brigas foram aumentando, a falta de respeito também. Comecei a confrontar sobre o dinheiro dele, sobre as outras coisas que ele não ajudava a pagar e os afazeres da casa que não me ajudava com nada. Então ele se fazia de vítima, como que eu estava humilhando ele, como que uma mulher fala assim com o marido? Tudo era motivo para ele gritar e sair correndo, subir na moto e chegar em casa de madrugada. E quando chegava, caindo de cachaça e ainda ficava batendo na porta do quarto, me chamando. E eu e a minha filha e meu bebê na época assustados. Até que as brigas começaram a serem mais intensas, ele me ameaçava falando que eu tirava ele do sério e que eu não o conhecia.
Todo final de semana era um terror, era um momento que tinha mais discussões e ele saía de casa e chegava de madrugada. Em um certo sábado discutimos de manhã, ele saiu, o dia foi acabando a noite e nada dele chegar e meu coração apertado e eu e a minha filha adolescente, tadinha, passamos o dia à noite com medo dele, cada barulho de moto. O nosso corpo se estremecia e eu me perguntava o que estava acontecendo. O que está acontecendo, Ana, para você sofrer assim? Quem é esse homem? Então ele chegou, abriu o portão com um imenso barulho e começou a gritar, falando coisas sem muito entender. Minha filha já estava comigo no quarto com a porta trancada, então escutamos barulho na escada do lado de fora e no telhado e de repente ele começa a gritar, dizendo o seguinte: vem me pegar aqui! Estou te esperando, olha o que eu tenho para você! E aí, Cris, ele começou a atirar. Meu Deus, corremos para debaixo da cama, eu, minha filha e meu filho, que tinha 2 anos. Era só disparo, um atrás do outro, e eu fiquei em choque, não acreditando que ele tinha uma arma em casa. Esperamos ele se acalmar e pudemos entender que ele tinha brigado na rua e depois entrou dentro de casa e começou a me chamar. Eu liguei para a mãe dele, que mora em Minas, e ela ligou para ele, e ele ligou o som bem alto e colocou a arma em cima da mesa. Eu abri a porta do quarto e fui até a cozinha e comecei a falar o que estava acontecendo, que ele não respeitava ninguém, nem o filho dele, e que aquilo era um absurdo. Então, Cris, quando olhei para a arma e as balas em cima da mesa, eu imediatamente peguei a arma e saí correndo. E ele ficou louco, veio atrás de mim gritando. Ele gritava dizendo que o cara ia vir atrás dele e ele precisava estar armado e ficou louco querendo a arma. Minha filha começou a gritar comigo por que eu fiz isso. Minha filha pegou a arma da minha mão e jogou no sofá. E ele doido não encontrava e falava que ia quebrar tudo dentro de casa. Eu peguei meu filho e minha filha, coloquei no colo e saímos correndo na rua às 3 da madrugada para irmos para a casa dos meus pais, pois eles moravam um pouco perto. Ele ficou louco procurando a arma e, como não achou, foi atrás de mim, na casa dos meus pais, com gritaria, querendo sua arma. Até que a minha mãe falou para ele que estava no sofá e ele foi embora. Meu Deus, eu não estava acreditando que estava acontecendo isso comigo. E no dia seguinte voltei para casa e ele desmaiado de ressaca. Esperei ele melhorar e falei que era um absurdo tudo aquilo que aconteceu, que ele tinha arma dentro de casa e eu não sabia. E ela falou, eu não sabia se era para me matar. Eu não consigo descrever o tamanho da decepção e vergonha. Disse que queria ir embora e ele novamente, com suas manipulações, chorando, pedindo perdão, que ia vender a arma e parar de beber. Eu sempre achava que aquele homem não era normal. E eu muitas vezes falava para ele que existia alguma doença, alguma síndrome, algo do tipo, de entender, e que eu falava algo e ele interpretava totalmente diferente e ainda se fazia de vítima. Até que um dia veio outros dias piores da minha vida. Minha filha estava muito triste sozinha e tinha um vizinho que era amigo dela. Um dia, dentro do ônibus, eu me encontrei com ele. Ela fala, vou dar o nome para ele de Rafael. Então convidei o Rafael para visitar a minha filha no final de semana para tomarem banho de piscina, pois estava muito quente naquela época e eu sempre pensei na minha filha, pois somos bastante amigas. E assim foi feito. Um monstro saiu de casa mais cedo e demorou para chegar, como sempre, e o Rafael chegou, foi tomar banho de piscina com a minha filha e eu fiquei cuidando do meu filho e fazendo os afazeres de casa. Quando foi mais tarde, o ser das trevas chegou, foi até o meu quarto, olhou os meus olhos e foi até o encontro da minha filha e o Rafael. E logo em seguida comecei a ouvir gritos. Peguei meu filho no colo e fui ver o que estava acontecendo. Ele gritava com a minha filha e com o Rafael usando essas palavras. Um viado dentro da minha casa! Meu Deus do céu! Eu comecei a ficar tremendo e nervosa e pedi para ele respeitar o rapaz e que a casa também era minha e que eu havia convidado e que ele parasse de gritar com a menina, com a minha filha, pois eu não ia aceitar isso. O Rafael tentou se defender e ele partiu para cima do rapaz, um adolescente que na época tinha 12 anos, Cris. Meu Deus! Tivemos que esconder o Rafael dentro do banheiro e ficamos na cozinha tentando acalmá-lo para o rapaz ir embora. Ele estava estranho, como se tivesse drogado, pois não tinha cheiro de bebida. Nesse momento, minha filha pegou o meu filho em seu colo, pois o mesmo chorava e ele imediatamente tentando se justificar que o rapaz era gay. E eu falava que era crime fazer isso e estava sendo homofóbico. E ele pegou o meu celular
celular, jogou na janela, olhou dentro dos meus olhos, um olhar que eu não sei descrever, e segurou nos meus braços e me empurrou na bancada da cozinha. Eu bati a minha cabeça e fiquei em choque, pois não acreditava que ele tinha feito aquilo comigo. E a minha filha imediatamente soltou o meu filho do colo e partiu para cima dele gritando: "Você matou minha mãe!" E começou a bater nele, e eu consegui voltar ao normal. Levantei do chão e falei: "Filha, estou bem", pois fiquei com medo dele bater nela, e peguei o meu pequeno no colo e segurei no braço da minha filha e saímos correndo. E o Rafael aproveitou a confusão, saiu do banheiro e pediu socorro, e logo eu fui para o portão e ele atrás da gente pegou o meu pequeno dos meus braços, e eu fiquei louca gritando, e a minha filha tomou o nosso pequeno dos braços dele. E os vizinhos que estavam brincando na rua vieram para perto de mim e falaram: "Tia, você está bem?" E a minha filha começou a gritar: "Mãe, a senhora está sangrando." E os rapazes chamaram a polícia e colocaram uma camiseta na minha cabeça, pois jorrava sangue. Gente do céu, parece coisa de filme de terror. A polícia chegou imediatamente, me acalmou e pediu para ele sair de casa para eu entrar e trocar de roupa para me levarem ao hospital. E ele tentando se defender, que não fez nada demais, tinha bebido e que só me empurrou. Cris, um dos policiais queriam levá-lo para a delegacia, e outro, como estava perto de terminar o plantão dele, disse que eu fosse no outro dia fazer ocorrência, que ele apenas tinha me empurrado, que foi sem querer, e eu me senti tão constrangida por esse policial. E o outro rebateu que não, que foi agressão sim. Fui para o hospital dentro de um carro de polícia, e lá no posto, 24 horas, todos me olhando, comentando: "Maria da Penha, coitada, meu Deus." Sinceramente, eu estava em um pesadelo e clamava ao Senhor Deus: "Por que eu fiz isso comigo? O que está acontecendo? Quem é esse homem?" A enfermeira e médica conversaram comigo para eu não desistir de fazer a ocorrência, que eu não aceitasse mais conviver com esse homem. Cris, levei 3 pontos bem perto da minha sobrancelha, fui para a casa do meu pai, e quando ele me viu, falou: "Ana, que situação é essa? Que vergonha, ele poderia ter te matado." No dia seguinte, fui à delegacia e registrei a ocorrência e pedi medida protetiva, e o oficial de justiça ligou para ele tirar seus pertences da casa e que não poderia chegar perto de mim. Glória a Deus. Cris, ele ficou louco, colocou sua outra máscara e começou a pedir perdão. Ligava para os meus familiares em todos os estados pedindo ajuda, que não ia me deixar, que eu era a mulher da vida dele, que ele ia se matar, que eu pensasse em nosso filho, e colocou a culpa mais uma vez na cachaça. E assim, depois de um tempo, até meus pais ficaram com pena dele. E eu que fui a culpada, e alguns familiares e colegas pedindo para eu dar outra chance. Gente, me dá uma agonia, porque é desse jeito. Como tem gente sem discernimento de espírito nesse mundo, como tem gente que não tem noção do espiritual, como tem gente cega. O pior cego é aquele que não consegue ver o que está diante dos olhos. Meu Deus, é surreal, mas Deus é mais. Por isso que eu falo, fique firme na sua realidade, só você sabe o que você vive entre 4 paredes, e Deus, é só dele que a gente precisa. Gente, isso não é normal? Cris, como eu pude cair novamente nas garras desse monstro? Eu aceitei ele de volta. Meu Deus. Aceitei, ele me convenceu a retirar a medida protetiva. Acredito. Ele ficou 4 meses sem beber, mas a ignorância e falta de educação e respeito não tinha mudado em nada, e parecia que não tinha feito nada grave comigo. Era um ser que não sorria, só murmurava. Tudo o que eu fazia era pouco, não se alegrava com as minhas conquistas, só o gosto dele era melhor, e eu não tinha direito nem de escolher uma cerâmica ou decoração dentro da casa. É desse jeito. Eu, bastante abalada com tudo aquilo, me aconteceu que a minha filha se distanciou de mim, meus familiares se afastaram, e eu pude perceber que eu estava morrendo aos poucos de tristeza e isolada. Eu sentia uma dor na alma, não tinha forças para conversar com Deus. Ia para a igreja, eu ia trabalhar na marra. Muitas vezes eu chegava em casa e ele bêbado me obrigava a ter relação sexual com ele, e eu, com medo de morrer, acabava fazendo, e no outro dia acordava toda dolorida. Parecia que tinha passado um caminhão em cima do meu corpo, pois ele me pegava muitas vezes com força.
Ai, meu Deus. Ele era sempre vulgar nessa hora e tentava muitas coisas, puxar o meu cabelo e me bater, e eu o empurrava e falava que eu não queria dessa forma, que estava me machucando, e ele falava que eu era besta e chata, que sentia nojo e ódio. Olha isso, voltou a beber novamente, a chegar de madrugada em casa, as brigas voltaram com mais forças. Eu passei a jogar na cara dele as promessas que não era homem para cumprir. Eu enfrentava ele, passei a chorar e gritar, a quebrar as coisas e sentir nojo, raiva dele. Muito me isolando, me afastando, e eu não tinha vontade de fazer nada para ele e nem vontade eu tinha para voltar para casa. Eu era sempre triste e sozinha, até que aquela dor na alma era tão grande que tirava meu fôlego de tanto chorar, que o namorado da minha filha me levou na psiquiatra e ela me passou um remédio e viu que eu estava com uma depressão forte. Eu já pensava em suicídio ou até mesmo de matá-lo. Gente, olha o que eu vou falar aqui. Chega numa situação, você ainda não sabia que você estava lidando com um ser das trevas, um transtornado, uma pessoa de mau caráter, né? Seguidor de Satanás. E aí você fica lá, a compaixão, e ele chorava, e você, né, na esperança de que agora vai, agora ele muda, né? Porque eles fazem uma cena, gente, que você fica difícil de não acreditar, porque parece real, mas na verdade eles estão ali manipulando tudo. É tudo sobre poder, sobre controle. Consegui, nossa, eu sou bom, hein? Enganei. Quando vê, tá lá fazendo tudo de novo para pior. Olha isso, gente. E ela com depressão profunda, já pensando em tirar a própria vida ou até matar o ser. Já na reatividade. E ela continua. No mês de março de 2023, ele já estava trabalhando para uma mulher, fazendo construção em uma das chácaras dessa mulher, pois a mesma tinha muito dinheiro. Percebi que ele vivia falando dessa mulher, sempre com admiração, e quando eu reclamava, ele falava que eu era louca, ciumenta e que não respeitava ele. É incrível, gente. Em um determinado final de semana, ele gostava de cozinhar e foi fazer um tatu e chamou alguns amigos para comer em nossa casa. E ele já estava bem alcoolizado, eles comemoraram e foram embora. E de repente, Cris, ele resolve ligar para a patroa, convidando a mesma para comer o tatu e perguntou se haveria algum problema. Cris, meu coração começou a acelerar. Senti falta de ar, uma sensação de morte me sufocando. E logo em seguida essa mulher chegou. Cris, quando olhei em seus olhos, senti uma sensação horrível e percebi que ela ficou estranha também ao me olhar. E o safado todo estranho. Cris, eu perguntei para ela, cadê seu marido? Não quis vir? E ela toda arrogante me olhou com um olhar de superioridade e perguntou para o ser das trevas se poderia chamar sua amiga. Aí não prestou, eu imaginei uma pombagira dentro da minha casa e ainda vai chegar outra. Meu Deus do céu! Cris, ela estava quase nua, totalmente estranha, vulgar, e chamei ele até a sala e perguntei o que estava acontecendo, se ele estava me traindo com essa mulher, se estava tendo sentimentos por ela, que me respeitasse e respeitasse o nosso filho. Cris, ele ficou super agressivo e falou que eu era louca, ciumenta, e foi até ela e perguntou para ela se alguma vez ele faltou respeito por ela e que eu estava com ciúmes dele. Ai, gente, não dá. Ai, que humilhação. Ela levantou e começou a gritar e falar que nunca foi tão desrespeitada. E eu, Cris, aproveitei e desmascarei e falei como uma mulher. Como que uma mulher vai sozinha para casa de um homem casado e quase nua e ainda chamando amiga? E eu disse, eu não sou burra e nem vou fazer chá para você porque tem dinheiro que eu tenho respeito e princípio. E que eu sabia o que ela estava querendo com ele, e se fosse eu levando meu patrão para almoçar sem camisa dentro da minha casa, se ele ia gostar. Cris, ela foi embora gritando, falando para ele que ele merecia coisa melhor, que eu era louca, e ele veio para dentro de casa irado, e eu comecei a gritar que ele estava me traindo e ainda dentro da minha casa. E ele ficou gritando que eu não presto, que eu sou um demônio, e eu falei que tinha sido bastante, que Deus me mostrou coisas. Cris, ele começou a gritar e se transformou, começou a quebrar tudo dentro de casa, a falar que eu não conhecia ele, e uma televisão que eu havia comprado 3 dias antes, ele jogou no chão e eu senti algo me empurrando para fora da casa. Tinha um lote vazio e eu deitei no chão com o meu filho, e quando não escutei mais o barulho, corri para a casa de um vizinho que tinha uma distribuidora
e era colega dele. Ele ligou para minha mãe se fazendo de vítima e minha mãe foi até a nossa casa e ele ainda quebrando tudo, até o quarto da minha filha ele quebrou. Minha filha tinha saído com o namorado e fiquei esperando ele me buscar e me levou para a casa do namorado, onde a mãe dele me acolheu por uns dias. Gente, é interessante isso daqui, tá? Porque normalmente quando tem essa coisa assim desse ódio, dessa raiva, dessa agressividade, me parece que ele também usa cocaína, hein? Você falou antes aqui que ele parecia não estar bêbado numa das situações, que parecia que ele estava drogado. Provavelmente deve ser isso, viu? Se não for algo pior. E ela continua. Resolvi alugar um lugar. Eu estava aguardando uma cirurgia retirada do nódulo da tireoide. Fiquei muito fragilizada e trabalhando sem ninguém saber, até que comecei a desabafar com uma colega do trabalho, onde foi aliviando um pouco a dor. E depois de uma semana, o ser das trevas entrou em ação novamente, me manipulou novamente, mandava fotos dentro da igreja, que ia mudar dessa vez, que nunca tinha me traído, que ficou nervoso e que muitas vezes eu que provocava ele. Cris, voltei novamente, eu tô tendo negócio já, dei outra chance, meu Deus, o que estava acontecendo comigo? Eu estava sob efeito de droga pesada, sobre feitiçaria, sei lá o que era, algo surreal que eu não conseguia me desligar desse cara, eu não tinha mais forças, confiança da minha família, olha isso. Vergonha dos vizinhos e minha filha não voltou para casa e nossa amizade começou a ficar abalada, pois ela não aceitava eu estar passando por isso. Ela começou a ter vergonha de mim e temer pela minha vida. Gente, sabe o que é isso aqui? Você sabe, né? Vício. Ele viciado na bebida e você viciada nele. Que horrível, que tristeza isso, gente. E ninguém conseguia tirar você de lá. É só Deus, porque essa guerra é espiritual. E ela fala muitas vezes, ela falava, mãe, a senhora está dentro de um relacionamento abusivo. Ele ficou bom alguns meses e voltou com força total, destruindo toda a minha saúde mental, minha sanidade mental. Comecei a ficar doente, tive paralisia facial, a depressão veio com tudo. Comecei a planejar a minha morte, comecei a dormir sozinha, a ficar mais vezes sozinha em casa, a pisar em ovos, a ter uma tristeza sem fim. Até que resolvi falar com uma amiga e minha irmã que eu estava em um relacionamento abusivo, que eu estava disposta a me separar, nem que custasse a minha vida. E teve um dia, Cris, que ele me falou que a vingança dele não com a pessoa, ele se vingaria nas pessoas que a vítima amasse. E eu fiquei com essa conversa na minha cabeça, me senti ameaçada e tinha medo de perder meus filhos ou meus pais e irmãos. É desse jeito. Um colega não acreditou que eu estava passando por tudo isso sem contar nada e ainda trabalhando com crianças, que não é fácil, mas Cris, muitas vezes elas me curavam daquela dor com carinhos e abraços, e perder a minha filha por causa daquele homem, imaginar meu filho crescendo ao lado desse monstro. Cris, quando eu comecei a ficar em silêncio, a chegar em casa, ia direto para o quarto, eu não fazia mais comida para ele, pois eu passava na casa dos meus pais para pegar o nosso filho e já jantava por lá, pois ele não era capaz de me ajudar em nada, e passou a fazer a comida dele com muita raiva, pois tinha que levar marmita. Ele começou a me cobrar sexo e eu comecei a sentir nojo. Como a medicação da depressão era forte, eu adormecia, e olhar no espelho e ver a cicatriz que ele fez na minha cabeça e ver a minha boca torta, pude sentir a falta de mim, como eu era feliz e que meu olhar agora era triste. Gente, é surreal. É surreal. Olha quantos problemas de saúde, hein? Quantos traumas na alma, quantas decepções. Quando ele começou a me ver mais distante, começaram os abusos psicológicos a aumentar. A fala era que eu estava dando para outro homem. Começou a me humilhar, a falar do meu dinheiro, da minha família, do pai da minha filha que não pagava pensão. Começou a usar o desabafo de algo triste que eu contava para ele e jogar na minha cara que eu ia achar um homem que quebrasse a minha cara e que eu era um demônio. Meu Deus do céu! Ele é o demônio em pessoa. Eram humilhações terríveis, até chegar a falar que o que ele estava fazendo comigo era o que meu pai já fez com a minha mãe. Nossa, Cris, como doeu ouvir.
Eu pude enxergar bem de verdade que aquele homem não era normal, era um falso, mentiroso, sem empatia, sem consideração, que nunca me amou, só me usou para conseguir construir a casa. E nesse dia fui ao meu quarto, ajoelhei e gritei com Deus pedindo perdão, pois Ele havia me dado vários livramentos para eu sair dali. E eu sentia vergonha de Deus por isso. Gritei um choro arrancando a minha alma e pedi: Jesus, me dá mais uma chance, me tira daqui. E eu fiz as minhas orações de acordo com a minha fé. Enquanto eu chorava, ele com o som bem alto e bebendo com um amigo no portão de casa. Passando uma semana, ele ainda me ligando no meu trabalho, pois eu já vivia com ele dentro da casa, mas era bloqueado de tanto que me perturbava nas mensagens. Chegou o dia da minha libertação. Após uma semana, ele teve um surto na frente da minha filha e seu namorado que havia ido me visitar. E nesse dia ele gritava, me xingava, mandava a polícia, mandava chamar a polícia, falava palavras de baixo calão, me chamava de demônio e tentou falar mal de mim para minha filha, que eu não procurava ele como homem, que PORRA de mulher eu era e que eu não prestava para nada, que ele arrumava a mulher que quisesse. E eu gritei: então me deixa ir embora em paz, sem me procurar para nada. E ele disse que não estava me segurando e eu mandei ele ir embora, pois a casa era minha também. E ele falou que só saía com o dinheiro da parte dele em mãos. Então ele achou que ia me prender por isso. Pedi ajuda para minha filha e o namorado dela e gritei a Deus: me dá mais uma chance, Senhor, me tira daqui. E assim foi feito. Fui para a casa do namorado dela, novamente fiquei uns dias, procuramos aluguel, ficamos um tempo de aluguel, pois eu havia feito empréstimo no banco para arrumar a casa e estou até hoje endividada. Mas tenho a maior paz da minha vida. Fui embora no dia 16 de setembro de 2023. E já tem um ano que o meu caso está na justiça, porque ele ficou com a casa e negociou e eu não recebi nada. Pedi medida protetiva e não tenho nenhum contato com esse infeliz. Fico sabendo algumas coisas porque as pessoas comentam. Eu estou feliz, super feliz, posso ter perdido todo o bem material, posso estar em dívida com o banco, cartão de crédito, mas não estou com dívida comigo. Graças ao meu pai que ouviu minha oração e me acolheu de braços abertos. Ela diz: eu sabia que ele tinha alguma coisa e foi na separação que conheci o seu canal, Cris, que lindo, gente. E me dava forças para eu vencer a dor da abstinência e poder ver que eu estava nas garras de um narcisista covarde. Obrigada, Cris, por você existir. Ah, gente, que lindo isso. Sabe por quê? Não é fácil, gente. Não é fácil para ninguém. Mas se não fosse o nosso Deus, eu já não estaria mais aqui. Você também não estaria aqui hoje contando o seu relato, seu testemunho. E nem vocês que estão aqui assistindo e ouvindo esse relato também não estariam aqui para poder ouvir. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso e a gente não pode nunca desistir, nunca deixar de clamar e confiar no nosso Deus, no nosso Pai, no nosso Criador. Gente, me emociona aqui ouvir isso, sabe por quê? Porque eu vejo, nossa, como é gratificante ver que realmente não é em vão, ver que está levando cura e libertação, ver que as pessoas estão sendo libertas. E é por isso que o Levante é grande. Mas está tudo bem, porque Deus nos capacita, Ele nos guarda, Ele nos cuida. Então, gente, é só gratidão mesmo. Porque essa guerra não é fácil não, mas a batalha já está vencida. E ela diz: escuto todos os dias os relatos, espero que possa ler o meu e contribuir com a libertação de outras vítimas, com certeza. Chegou o dia perfeito de Deus pro seu relato, e eu sou grata a Deus por isso. E ela finaliza: foram 8 anos lutando com o demônio e muitas vezes sinto vergonha e ao mesmo tempo orgulho de mim. E me amando e com certeza que eu não preciso ter um homem para ser feliz. Eu tenho meus filhos e Deus acima de tudo. Esse é o segredo. Me desculpa por ter sido longo o relato. Para de pedir desculpa, linda. Não foi, ou melhor, foi longo, mas foi perfeito, do jeito que tinha que ser, né? Sem esses detalhes não seria tão lindo e poderoso como foi. E ela diz: um abraço em Cristo, obrigada.
E ela coloca aqui no final, observação, eu faço terapia e isso me ajudou muito nesse processo, pois ainda vem uns gatilhos. E outra coisa, comprei um lote e vou começar minha vida do zero. Estou morando na casa dos meus pais, não é fácil, mas Deus já me deu vitória. E se Deus quiser, no meio do ano ou no final do ano de 2025, estarei dentro da minha casa para a honra e glória de Deus. Amém. Eu creio, linda. Olha, que exemplo de superação, que exemplo de perseverança. Tudo que você passou, mas Deus está cuidando de ti. Está cuidando de ti e vai te dar dupla honra. Isso aqui é só o começo de tudo que Deus tem para você viver de melhor nessa terra. E olha, como eu falei, não é fácil não. Mas o principal, que é a nossa maior conquista e vitória, é a vida eterna, é a eternidade. E isso ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Ninguém tem o poder de nos destruir. Porque quando nós clamamos ao Senhor, nos revestimos da armadura dele e buscamos relacionamento profundo com Deus, ele mostra aquilo que está no oculto e nos livra, nos liberta e vira testemunho para ajudar outras vidas. Obrigada, linda, você é muito especial para Deus, para nós, para mim. Obrigada mesmo, viu? Você é muito linda, linda por dentro, eu creio que por fora também. Que Deus continue te guardando, te protegendo e livrando de todo mal. E que você possa ser mais e mais abençoada e que venham mais testemunhos e que você continue firme, firme e forte. Tudo é isso que você passou, gente. Eu falo que nada é por acaso. Todas essas vezes que você foi e voltou, tudo isso também hoje faz parte do processo de cura na sua vida. Se puder, vem para a imersão, que a gente vai tratar essas feridas, esses transtornos, né, que ficam do estresse pós-traumático. Tá bom? É isso que eu queria aqui compartilhar com vocês. Se você também tem um relato para enviar, manda para o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau!